Olá, meus irmãos, a paz do Mestre, mais uma noite, mais uma madrugada, compartilhando uma palavra a fim de edificar a nossa fé. E eu oro para que ela seja resposta de oração para você. O versículo hoje que nós vamos meditar encontra-se no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 41. Diz assim: os que acreditaram nas palavras de Pedro foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Irmãos, esse versículo ele se refere aos primórdios da igreja. Logo depois do primeiro posicionamento de Pedro como pescador de homens, aquilo que o Senhor Jesus chamou para ele, logo depois do empoderamento que veio do céu, o derramar do Espírito Santo, se colocou em uma linda pregação que ao final dela aconteceu exatamente isso. Os que creram em Pedro foram batizados e houve um acréscimo de 3.000 pessoas. A igreja, que começou praticamente com os 12 apóstolos e alguns remanescentes da família de Jesus e algumas mulheres, se tornou ali mais na frente, no derramar do Espírito Santo, 120. Logo depois houve esse acréscimo de 3.000 pessoas, e hoje é o maior organismo vivo que nós vemos em todas as esferas da sociedade. Mas eu quero me ater hoje para nós meditarmos em uma pequena parte, aquela que fala o seguinte: os que acreditaram nas palavras de Pedro foram batizados. E muitas vezes tratamos o batismo como um ritual daquele de descer as águas, e nada contra, irmão. É daquela forma que nós mostramos para Jesus que queremos sim a nossa evolução, mas o batismo ele é muito mais do que isso. Ele é uma purificação interior que nos capacita justamente a receber essa dádiva que vem do céu, que nos permite e que nos empodera para viver as promessas de Deus. Toda promessa ela passa por Cristo em nós, a esperança da glória. Colossenses capítulo 1, versículo 27 diz: Cristo em nós, a esperança da glória. E o Espírito Santo é o Espírito de Cristo. É o mesmo poder que ressuscitou o Senhor Jesus dos mortos, operando em nós. Mas eu gosto dessa parte, por quê? Porque quando nós cremos, irmãos, nós vamos abandonando tudo para trás daquilo que nos parava. Nós somos purificados de todos os sentimentos ruins, de tudo aquilo que nós adquirimos numa caminhada anteriormente a conhecer a Cristo, e tudo aquilo que produziu traumas, feridas, tudo aquilo vai ser purificado. É uma cura interior. Esse processo do batismo, ao mergulhar na palavra, com um acompanhamento dos profetas, dos mensageiros, dos apóstolos, pastores, presbíteros da igreja e, logicamente, irmão, do Espírito Santo, é uma unção interior que trabalha em todo o nosso interior. E quando é terminado essa obra, aquilo que nós chamamos de o deserto da alma, todos nós, todos que passam, ficam irreconhecíveis. Em Atos capítulo 4, versículo 23, os próprios fariseus que viram os discípulos ali na frente pregaram e falaram: esses homens, 4:13, esses homens se tornaram irreconhecíveis, porque reconheciam que eles tinham andado com Jesus. E nós andamos com Jesus logo depois que nós tomamos essa decisão. Uma decisão de crer que nós podemos ser muito mais e de que nós somos uma obra maravilhosa do Senhor e podemos sim viver de forma plena por meio do Espírito Santo, aquele mesmo que ressuscitou Jesus dos mortos. E pensando nisso, quero orar com vocês. Vamos lá? Senhor, eu quero colocar diante de Ti o meu irmão e a minha irmã que veio aqui num firme propósito, Pai. Talvez eles já tenham passado pelas águas e tenham se decidido, mas devido ao duro processo, e quando eu falo decidido, Pai, é decidido seguir o Senhor, decidido seguir os passos de Jesus, mas devido ao duro processo, talvez tenham se desviado, talvez tenham desistido em determinado tempo. Eu quero pedir ao Senhor, Pai, reaviva a chama e começa a purificar, cura o interior de cada um de nós que aqui estamos, Pai, nessa firme oração, para que nós possamos receber essa dádiva do céu e assim viver os Teus bons propósitos, aquilo que nós chamamos de, aliás, que o Senhor mesmo chama de a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. É o que nós te pedimos hoje, irmão. E
Pedimos hoje, Deus, em nome de Jesus, para mim e para os meus irmãos. E eu quero terminar com vocês, irmãos, citando Filipenses capítulo 3, versículo 13. Não, caros irmãos, eu não julgo que já tenha alcançado tudo, mas concentro todas as minhas energias numa coisa, esquecendo das coisas que para trás ficam e prosseguindo rumo ao prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus. Que Deus abençoe os irmãos, que todos possam ficar na paz do Mestre. Deus abençoe. Tchau, tchau.